Os temas desta aula são o conceito de finalidade e de tratamento de dados. A par do âmbito do regulamento e do conceito de dados pessoais que já vimos, a finalidade é outro conceito central do regulamento. O artigo 5, número 1, a linha B, refere que os dados são recolhidos para finalidades determinadas, específicas e legítimas. Quando os dados pessoais são recolhidos, eles são recolhidos para finalidades específicas e tem de haver um fundamento de licitude para tratar os dados para essa finalidade. A finalidade acaba por ser como uma baliza, ela delimita a licitude do tratamento. Dentro daquela finalidade, os dados têm fundamento ou base legal para serem tratados. Para outra finalidade, já não existe suporte legal que legitime o tratamento dos dados. Assim, só se pode tratar dados para as finalidades inicialmente legitimadas e só se podem fazer outros tratamentos quando eles forem compatíveis com essas finalidades. Quando se pretende tratar os dados para uma finalidade diferente daquela que levou a que os dados fossem tratados inicialmente, sem que o fundamento de licitude seja o consentimento ou a lei, é necessário fazer o chamado teste de compatibilidade. O regulamento prevê alguns critérios para verificar se o novo tratamento que se pretende dar aos dados é compatível com a finalidade para a qual os dados pessoais foram inicialmente recolhidos. Esses critérios de compatibilidade são os seguintes. Por um lado, a ligação entre a finalidade inicial e a nova finalidade, ou seja, quanto mais próximas as finalidades, mais compatíveis são os tratamentos e, portanto, maior a probabilidade de se poder fazer esse novo tratamento. O segundo critério é o contexto em que os dados foram recolhidos. Outros critérios são a natureza dos dados, em particular se tratam de dados pessoais, as eventuais consequências para os titulares dos dados do novo tratamento que se pretende dar aos dados e, por último, a possível cifragem ou pseudonimização dos dados. Uma vez feito este teste de compatibilidade, é que se determina se as finalidades são compatíveis entre si e se pode fazer o tratamento dos dados para outra finalidade que não a inicialmente prevista. Caímos aqui noutro termo central do regulamento, que é o conceito de tratamento de dados. O que é isso de tratar os dados? Considera-se tratamento de dados qualquer ação sobre os dados pessoais, ou seja, todas e quaisquer operações que se efetuem sobre dados são um processo de tratamento de dados. O artigo 4, número 2, define tratamento de dados como uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais por meios automatizados ou não automatizados. Este tratamento não se refere apenas ao tratamento por meios automatizados, mas também a meios não automatizados. Esta ressalva relativa aos meios não automatizados protege ainda um conjunto vasto de informação pessoal que está espalhada em pastas e ficheiros em papel e que pode estar mais ou menos estruturada. As operações de tratamento de dados incluem várias atividades, como, por exemplo, a recolha, o registro, a organização, a conservação, a consulta, a utilização, a divulgação, o apagamento ou até a destruição dos dados. Isto significa, por exemplo, que as pastas com informação que estão há 10 anos arquivadas numa arrecadação da empresa estão a ser alvo de uma operação de tratamento de dados e, portanto, podem estar sujeitas a medidas de proteção previstas no regulamento. Assim, por princípio, sempre que numa organização existem dados pessoais, temos de assumir que existe um processo de tratamento de dados. Isto tem algumas implicações, nomeadamente a obrigatoriedade de registro das atividades de tratamento. As empresas são obrigadas a conservar um registro escrito ou em formato eletrónico de todas as atividades de tratamento de dados que fazem ou de que são responsáveis. O objetivo é que possam comprovar a qualquer momento a autoridade de controle, se esta o solicitar, que estão a cumprir o regulamento. Esta obrigação aplica-se a organizações com mais de 250 trabalhadores, como prevê o artigo 30, número 5. As empresas com menos de 250 trabalhadores não estão obrigadas a fazer este registro, exceto em duas situações. Por um lado, se o tratamento efetuado for suscetível de implicar um risco para os direitos e liberdades dos titulares dos dados. E, por outro lado, se o tratamento não for ocasional ou abrange as categorias especiais de dados ou dados pessoais relativos a condenações penais e infrações. Assim, uma das tarefas que se impõe é saber se devem registar as atividades de tratamento de dados e, em caso afirmativo, levar a cabo esse registro.
Tenha só em atenção que no regulamento existem muitos conceitos que são definidos de forma pouco objetiva e que dificultam às vezes este trabalho. Por exemplo, o conceito de risco ou o conceito de tratamento ocasional. São tudo conceitos definidos de forma muito pouco objetiva. Como iremos ver, o artigo 30 do regulamento especifica que informações devem constar desse registro. Vamos ainda abordar o caso de situações especiais de tratamento de dados, previstas no artigo 88, que se refere ao tratamento de dados em contexto laboral. Feita a apresentação destes temas, fazemos votos de boas leituras e reflexões. Até já!